Olá, eu sou Michelle, da Universidade Audaces e estou aqui para apresentar numa série de vídeos as principais novidades e melhorias da versão 6.5 do Audaces IDE. Vamos começar? Aqui eu tenho o modelo de um desenho de uma blusa feminina, para a gente trabalhar as novidades e melhorias da ferramenta Cores. Primeiro, o ícone dela foi alterado, ela fica aqui na barra lateral. O ícone dela está mais intuitivo para a funcionalidade da ferramenta. Cliquei nela. A primeira alteração que a gente tem é... Antes nós tínhamos uma paleta para alterar a cor da linha e outra paleta para alterar a cor do preenchimento. Agora é possível para o usuário fazer tudo na mesma paleta, ficando mais rápido essa manipulação. Então, eu vou selecionar a cor que eu desejo aplicar nessa minha linha. Posso definir o valor do RGB ou do CMYK, mas aqui eu não tenho, então eu fiz uma seleção aleatória. E esse primeiro botão aqui, ele faz a aplicação da cor que eu selecionei no contorno, na linha. Então, vou clicar nele e eu fiz a aplicação no meu desenho. Agora eu vou selecionar outra cor, um pouquinho mais clara. Posso trabalhar aqui o tom dela para aplicar no meu preenchimento. Então, eu tenho essa outra ferramenta aqui para aplicar no meu preenchimento. Pronto. Posso deixar ela um pouco mais clara, fazer outras alterações e aplicar. Essa ferramenta aqui, ela vai excluir o contorno, as linhas de contorno. Então, se eu clicar nela, a gente percebe que ela exclui todas as linhas que eu tenho de contorno, para caso eu precise dessa função. E essa última aqui, ela exclui, tanto da frente como aqui das costas, que a gente tem nesse desenho, as cores de preenchimento. Então, clicar nela, a gente percebe que eu tenho aqui, ficou visível as linhas da pence das costas. Para alguma conferência é interessante. Outra mudança foi no conta-gotas. Aqui eu selecionei ele e vou procurar aqui na interface mesmo qual a cor que eu quero aplicar na minha blusa. Antes, quando eu selecionava aqui a cor pelo conta-gotas, automaticamente a cor dessa camisetinha ela seria alterada. Agora, a cor que eu selecionei lá, que eu peguei com conta-gotas, ela vem aqui para essa informação de cor. Então, eu ainda posso trabalhar o tom dela, a transparência e daí sim aplicar. Aqui eu vou tirar a minha transparência e vou aplicar novamente. Outra novidade, vocês podem perceber que a gente tem várias cores aqui. Aqui são as cores recentes, são as últimas cores que eu utilizei no meu sistema. Então, caso aqui, eu usei lá no início essa cor aqui, eu não me lembro, eu posso selecionar ela aqui, que eu vou desfazer, que não é o caso. Outra nova função é aqui, só que tem que ser um desenho simples. Já explico o porquê. Aqui eu tenho um retângulo e eu vou aplicar uma cor nele. Então, eu tenho esses dois quadradinhos aqui. Eles estão informando qual é a cor do contorno e qual é a cor do preenchimento desse desenho aqui. Essa camiseta, ela não tem a informação do preenchimento do contorno, porque eu tenho mais de um objeto. Então, aqui eu desenhei com formas espelhadas e aqui com objetos espelhados. Então, eu tenho duas linhas. Eu poderia ter aqui uma cor e aqui outra. Então, eu não saberia qual cor informar para o usuário. Vamos agora ao segundo vídeo da série. Nesse vídeo, nós vamos conhecer o grupo de ferramentas localizado em campos personalizados, paleta orientação. Aqui nós vamos cadastrar campos que serão colunas nas tabelas de informações que nós utilizamos com mais frequência. Então, são fornecedores, são tabelas de medidas. Vamos cadastrar uma aqui. Vamos clicar em salvar e essa janela então vai se abrir. Em nome do grupo nós vamos digitar o nome que nós queremos atribuir a esse grupo. Então, vai ser tabela do P ao GG. Esse é o nome do meu grupo.
E aqui então eu vou incluir nessa ferramenta de incluir 4 campos, que serão as referências do tamanho P ao GG. Clico no novo campo, digito o nome que eu desejo inserir, vou clicando. E em tipo eu vou definir o conteúdo que será que estará dentro dessa tabela, dessas colunas. Então eu quero que no PMGGG tenham informações de números. Clico em OK. Eu posso visualizar esses grupos que eu cadastrei aqui em grupos cadastrados. Eu tenho tabela do P ao G, do P ao GG e do PP ao GG. Como que eu faço para esses campos cadastrados aparecerem lá nas minhas tabelas de materiais, atividades ou medidas? Clico em filtro e aqui eu tenho as minhas tabelas, são as mesmas que estão lá. Então aqui eu vou definir a minha tabela medida. Nesse momento eu quero que ela seja do P ao GG, então eu vou tirar essa outra e vou aplicar essa. Clico em aplicar. Já posso fechar essa janela e aqui para a gente ver eu vou inserir uma tabela de medidas. Então aqui eu tenho nome, medida e observação como campos, são padrões do sistema. P, M, G e GG são os que eu acabei de cadastrar nessa tabela aqui. Com o filtro eu incluí o campo cadastrado lá na minha tabela. Se eu puxar várias tabelas de medidas, elas vêm com esses campos. E com esse grupo de ferramentas, eu posso deixar pré-cadastrado já as colunas que eu utilizo com maior frequência. São informações do sistema, então se eu fechar o sistema e abrir ele novamente, esses campos estarão aqui. O que eu vou precisar configurar são os filtros. Então, já vou ter uma lista aqui dos meus campos personalizados, vou selecionar a tabela que eu quero e vou adicionar o grupo cadastrado. Vamos agora ao terceiro vídeo. Nesse vídeo vamos falar sobre algumas novidades e melhorias da versão 6.5. A primeira delas é a alteração da unidade de medida. Então aqui na união da régua vertical com a régua horizontal, clicando nesse quadradinho, nós temos algumas unidades de medidas que nós podemos alterar com rapidez para todo o sistema. Então aqui nós estamos em milímetros, eu vou trocar para centímetros. Percebam que aqui embaixo a unidade de medida também alterou, foi alterada para o sistema inteiro. Então aqui ficou mais fácil e rápido para alterar essas unidades de medidas. Vou inserir algumas linhas guias que a próxima melhoria é referente a elas. Então, antes eu tinha que clicar e arrastar para cima da régua para excluir a minha linha guia. Agora, com um duplo clique sobre ela, eu excluo a minha linha guia, ficando muito mais fácil, muito mais rápido o trabalho de quem está utilizando o sistema. Aqui eu vou desenhar fazer uma figura geométrica, porque a próxima novidade fica aqui na paleta Aplicação, no grupo Linhas. Com o objeto selecionado, eu vou trocar o meu acabamento. Então, aqui eu tenho um acabamento chanfrado. Eu posso trocá-lo para arredondado, todos os cantos ficaram arredondados, ou então para afiado. Essa seleção vai ficar de acordo com o meu desenho. Então, às vezes eu tenho várias linhas que se unem no mesmo ponto e elas ultrapassam a borda do desenho técnico. Então, eu posso trocar, por exemplo, para arredondado e verificar se o acabamento fica melhor ou não. E vou adaptando o meu desenho. Outra melhoria, eu abri aqui deixei aberto uma blusa feminina com decote em U, que é na opção cortar. Então, agora a gente pode cortar a mão livre.
seleciono a camisetinha, na paleta Criação, ferramenta Cortar, opção Cortar. Então, eu posso cortar a mão livre a partir de agora esse meu desenho. Então, aqui, eu desenhei a mão livre e a minha camiseta está cortada. Vou cortar novamente. Cortei e eu tenho a minha camisetinha dividida em 3 pedaços. Esse é o quarto vídeo das novidades e melhorias. Aqui a gente vai falar sobre uma ferramenta nova que se chama Reduzir Cores. Então, eu adicionei 2 imagens e vou utilizar a ferramenta. Um duplo clique para a gente entrar na edição dinâmica. Ela está localizada aqui, ó, Reduzir Cores, no grupo Ajustes. Então, aqui a gente pode usar as paletas já cadastradas. Posso adicionar a partir dessa ferramenta uma nova paleta que a gente já conhece, ou posso selecionar cores aqui mesmo. Então, eu vou esvaziar isso aqui e vou adicionar cores. Aqui eu quero trabalhar com um laranja, um amarelo que eu vou selecionar e vou querer um azul um pouco mais escuro. Pronto, aqui estão as minhas 3 cores. Agora eu vou aplicar nessa imagem aqui. Então, a gente tem efeitos diferenciados. A gente pode utilizar para extrair alguma estampa ou desenvolver alguma estampa aqui em cima que fica bem diferente o efeito. Vamos aplicar a mesma paleta na outra imagem. Na edição dinâmica, reduzir cores. Clico em aplicar. Aqui eu já tenho um outro efeito. Então, assim, eu posso ir trabalhando e selecionando as cores que eu quero para essas minhas imagens. Ainda aqui na edição dinâmica, os efeitos de inverter cores, escala de cinza, que antes ficavam aqui ao final, eles foram reunidos todos nessa ferramenta de efeitos. E aqui eu posso fazer a seleção do que eu quero utilizar. Agora eu posso inserir imagens dentro das tabelas. Então, vou inserir uma tabela aqui, vou aumentar um pouquinho essa linha porque a minha imagem é grande e simplesmente arrastando, eu tenho essa minha imagem dentro da tabela. Nesse quinto vídeo, vamos falar sobre alterações nas tabelas e no custo de produção. Então, eu vou inserir aqui uma tabela de materiais. E a primeira novidade é que ela vem como título. Essas tabelas aqui que antes nós tínhamos que inserir uma linha e digitar o nome da minha tabela, agora ela já vem com um título. E eu posso alterar esse nome. Com duplo clique eu entro na edição de texto. E aqui eu vou digitar que essa aqui é a minha tabela de materiais 1. Vou inserir uma outra tabela de materiais para a gente fazer outra alteração. Então, aqui com duplo clique, essa é a 2. Agora eu quero alterar esse nome aqui. Isso aqui vai ser o fornecedor. O sistema vai me perguntar se eu quero alterar o nome do campo para todo o documento. Se eu falar que não, somente vai alterar para essa tabela aqui. Se eu falar que sim, altera para todas as tabelas. Inclusive, se agora eu inserir uma outra tabela de materiais. Então, aqui a gente percebe que automaticamente ela vem como fornecedor o campo que eu alterei. Aqui eu tenho uma ficha técnica aberta para a gente ver a diferença no custo de produção. Aqui embaixo, em custo de produção, eu tenho uma flechinha que eu posso visualizar o custo de produção, ou se eu clicar nela, eu posso visualizar somente o custo de materiais ou o custo de atividades. Isso aqui é bem interessante porque eu não preciso ficar fazendo o cálculo, então o sistema traz essa informação para mim. Se eu quiser verificar somente o custo de materiais, eu já tenho ele definido aqui, ou o de atividades. No sexto vídeo, vamos falar sobre as alterações automáticas de medidas.
Então, aqui eu tenho um desenho técnico com cotas e eu inseri uma tabela de medidas, aqui, tabela de medidas. Usei o filtro que a gente viu no segundo vídeo. Então, eu tenho meu tamanho PMG e GG, de um campo que eu já tinha cadastrado. Aqui em medidas aparece o valor das minhas cotas. E aqui a gente vai clicar com o botão direito sobre medidas e clicar em variações de medidas. Em campos, vou alterar a tabela P ao GG, vou definir meu tamanho base, que vai ser o M, e o meu incremento vai ser de 2 centímetros. Posso alterar o incremento para valores diferenciados clicando nos 3 pontinhos e aqui eu vou definir. Vou clicar em OK e as minhas medidas aparecem aqui. Então, vamos pegar o tamanho M, que é o base. Então, de 46 para o P, ele está diminuindo para 44. Para o G e GG, ele vai aumentando de 2 em 2. E assim também para as medidas 2 e 3. Posso fazer essa mesma alteração aqui em variações. Aqui a gente pode selecionar a tabela e filtrar, tirando a medida que eu não preciso mais. São essas medidas aqui que me interessam a partir de agora. E aqui eu posso fazer alterações, como altura 1. Então, já configurei o nome das minhas medidas e aqui eu tenho os tamanhos dessa minha tabela. Consulte o documento que há de novo disponível no sistema em Arquivo, Ajuda, o que há de novo para verificar mais melhorias. Dúvidas podem ser encaminhadas para o e-mail suporte.sistema@audaces.com. Obrigada!